Glória a Deus. Amados, abram suas Bíblias, a segunda carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, os Coríntios. Amados, eu quero informar os amados que eu creio que todos quantos estão acompanhando este santo culto, neste domingo, nesse dia 7 de março, em horário novo, até onde Deus permitir, eu creio que os amados estão percebendo, antes que nós estamos aí mudando a forma de transmissão. Deus seja louvado por nos propiciar, amados, a dádiva de podermos profissionalizar, expandir, aprimorar o sistema de transmissão dos cultos. Porque muitas vidas, muitos irmãos, e muitas vidas que não conhecem ainda o Senhor Jesus têm sido alcançadas pelo poder da palavra, têm sido tocadas pelo Espírito Santo de Deus, têm sido edificadas, consoladas, sustentadas neste tempo tão difícil da travessia desta pandemia, pela palavra que é ministrada deste altar, assim como dos altares de tantas igrejas que servem ao Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus é propagada através dos satélites, da internet, das ondas de rádio, através das transmissões da TV, nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Tudo aquilo que vocês ouvem aos próprios ouvidos, um dia será apregoado sobre os telhados. Evidentemente, Ele, na sua infinita sabedoria, a quem pertence a eternidade, significa que a Ele pertence o passado, o presente e o futuro. Ele não poderia dizer que um dia a palavra seria transmitida através da internet, do rádio, da TV. Mas Ele disse, vocês pregarão sobre os telhados. Quando estamos transmitindo a palavra por esses canais que a tecnologia nos concede transmitir, nós nos tornamos em pregadores do telhado. Deus seja louvado por essa porção gloriosa. Eu quero agradecer e glorificar a cada irmão, a todos quantos estão aí empenhados em que tenhamos a melhor transmissão possível, para que haja uma motivação muito grande nas vidas para acompanhar o santo culto, a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, os irmãos encontrando-se, coloquem em pé em reverência à palavra de Deus. O tema da ministração hoje é os olhos da fé. 2 pontos. O poder de enxergar além das circunstâncias. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, nós pedimos-te sabedoria do alto, para que possamos compreender e contemplar as maravilhas da Tua palavra. Amado Espírito, manifesta o Teu poder e prepara a terra dos nossos corações e mentes, como terra preparada para receber essa semente preciosa, e essa semente possa encontrar guarida em terra fértil e germinar e frutificar ao louvor da Tua glória. Senhor, não permita que esta semente, a semente que será lançada, caia à beira do caminho, as aves dos céus, como essa semente. Nem caia em terreno pedregoso, nem caia entre espinhos, para que tenham vida curta e sejam sufocadas, mas caiam em terra fértil e germine e frutifique, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amados? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Versículo 16. Por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são
eternas. Louvado seja Deus, irmãos, pode sentar. Amados, o apóstolo Paulo escreveu essa segunda carta aos irmãos da igreja de Corinto, quando ele estava na Macedônia, em torno de 55 a 56 anos depois de Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele nos traz a carta mais autobiográfica escrita por ele. Ele relata, amados, as inúmeras dificuldades, as provas e tribulações enfrentadas por ele no seu próprio ministério, nas suas viagens missionárias, na fundação das igrejas. Em 2 Coríntios ele relata, amados, assim, a grande dificuldade que ele estava tendo na igreja de Corinto, onde ele encontrou uma grande e forte oposição dos próprios irmãos da igreja. Estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se você ainda não tem a exata noção de quem foi ele, eu quero dizer para você que Paulo foi o maior pregador da palavra depois de Jesus Cristo. Deus deu a Paulo revelações tão poderosas, tão sobrenaturais, que ele precisou confessar, e confessa aqui mesmo, na segunda carta aos Coríntios, que Deus precisou manter na vida dele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que a vaidade não tomasse conta do seu coração, para que ele não fizesse com que a glória que é destinada a Deus viesse para ele. Muitas vezes nós não compreendemos, amados, os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele rasga o coração nesta carta aos nossos amados irmãos em Cristo da igreja de Coríntios. Ele rasga o coração de tal forma e tenta compreender por que sofria tanta oposição, por que a palavra de Deus estava trazendo tantas divisões, tantas contendas, por que muitos estavam distorcendo a palavra de Deus, por que a igreja de Corinto, para a qual ele já tinha escrito uma carta, também admoestando, mas também trazendo grandes revelações. Ele quer compreender por que isso ocorria e certamente ele entende que havia um propósito de Deus bendito. E ele diz também, eu queria que você acompanhasse comigo lá, aqui mesmo, em 2 Coríntios, capítulo 12. No versículo 15, depois nós voltaremos a esse capítulo também, mas ele diz assim, 2 Coríntios 12, 5, eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas. Leia junto comigo agora. Ainda que, leiam juntos, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Você já passou por isso? Você já teve um amor não correspondido? Estou falando de obra de Deus, estou falando de igreja, estou falando de vidas que pertencem a Cristo. Estou falando de amor sentimental. Estou falando de afeto. Estou falando de um amor que nos move a ter compaixão pelas vidas. O amor que nos faz, amados, dedicar as vidas que o Senhor envia à igreja. O amor que muitas vezes nós seríamos incapazes de dedicar as vidas, não fôssemos capacitados, movidos, cheios pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, eu continuarei amando vocês, mesmo que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Amados, quando o apóstolo Paulo rasga o coração desse jeito, ele está dizendo assim, nós amamos as vidas, nós aconselhamos as vidas, nós caminhamos com as vidas, nós precisamos ter compaixão pelas almas, nós precisamos pregar o Evangelho, amados, não importam quantas pessoas estejam ouvindo presencialmente, ou quantas estejam ouvindo virtualmente, porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela é como uma rede
que é lançada ao mar, que é lançada aos rios. E ela é poderosa para colher vidas. Vidas que têm a figura do peixe. O peixe é uma figura da vida cristã. Porque quando Deus libera a sua palavra e a multiplica através das nossas vidas, através dos canais de transmissão da palavra, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, das redes sociais, das emissoras de rádio, de TV. Essa palavra, ela brota do altar e alcança lugares que nós não temos condições de compreender ou de medir, de mensurar. Quantas vidas podem ser alcançadas? E dessas vidas que são alcançadas, tocadas por esta palavra, nós não sabemos quantas virão à igreja. O que importa, amados, é que a palavra que brota, que flui do altar do Senhor, possa fazer com que o reino de Deus se expanda e vidas sejam alcançadas. Quantas vidas são curadas pela oração que flui deste altar, pelas intercessões, pelos nomes que são transcritos no livro de oração. Nós já tivemos testemunhos tremendos de vidas que foram curadas nos leitos hospitalares, quando intercedemos por elas, a partir deste lugar, que o próprio Deus chama de casa de oração para todos os povos. Mas nós precisamos compreender esse propósito, e é necessário que continuemos a amar as vidas, continuemos a clamar pelas vidas, continuemos a acolher as vidas, continuemos a dedicar às vidas o melhor daquilo que o Senhor nos der, porque se Ele não nos der, nós não temos o que repartir. Nós não temos o que dar, porque sem Ele nós nada podemos, nada somos. Nós não devemos estar preocupados com o amor não correspondido, não retribuído. Que a palavra de Deus diz, amados, que Ele espera de nós coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Porque Deus não se esquece da obra que fazemos enquanto servimos, não enquanto ministramos, não enquanto louvamos, não enquanto oramos, mas enquanto servimos. O escritor de Hebreus deixa bem claro, mas ali que Deus espera que nós frutifiquemos, que nós nos coloquemos à disposição dEle para servir aos santos, com S minúsculo, que são todas as vidas alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pela obra gloriosa do Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, mas é importante nós entendermos isso, que o apóstolo Paulo, após escrever essa segunda carta, ele saiu da Macedônia e foi direto à igreja de Corinto, para amar os irmãos, para cuidar dos irmãos, cuidar dessa igreja que ele mesmo fundou. Por mais oposição que ele tivesse, por mais incompreendido que fosse, ele não desanimou, ele continuou perseverante, porque ele sabia que ele não estava fazendo uma obra para que o homem visse, mas estava fazendo uma obra para o próprio Senhor Jesus. Amados, é esse sentimento que precisa dominar os nossos corações. Eu sei que muitas vezes nós ficamos um pouco entristecidos, porque gostaríamos que, da mesma forma com que as vidas se dirigem aos supermercados, às feiras, aos shoppings, elas se dirigissem à igreja. Estou falando desse tempo de pandemia. Nós gostaríamos que os irmãos buscassem com mais motivação, com mais ênfase, com mais ardor, com mais fervor, com o coração palpitante, uma alma anelante pela presença do Senhor, buscassem a presença do Deus Altíssimo, estivessem na casa do Senhor, nos cultos de oração, dobrando os seus joelhos, nos cultos da família, nos cultos de louvor e adoração, servindo a Deus com alegria. Mas sabemos, amados, que a ação do inimigo é exatamente para que nós não estejamos presentes, porque ele sabe que quanto mais presentes, quanto mais motivados, quanto mais fiéis, quanto mais comprometidos nós formos com a obra, mais abençoados seremos, mais fortalecidos seremos. E o apóstolo Paulo traz, amados, essa verdade
para as nossas vidas, para que nós entendamos exatamente isso. Que continuemos a fazer, independentemente de sermos ou não recompensados pelos homens. Que se formos recompensados pelos homens, nós receberemos a recompensa neste tempo presente. E muitos buscam isso, recompensa humana. Mas se esperarmos o Senhor, nós teremos uma recompensa eterna. E é essa que tem o verdadeiro valor. Paulo demonstra com sua experiência, sua proximidade de Deus, que vale a pena servir, independentemente das circunstâncias contrárias que possam surgir. Queria que você acompanhasse comigo, amado. Voltando ao texto de 2 Coríntios, capítulo 4. 3 lições que nós aprendemos, que o Senhor nos ensina nesse capítulo de Coríntios, de 2 Coríntios. Primeira lição. Se você puder anotar, anote. Deus conhece o limite das nossas forças e nos preservará. Todos creem nessa porção, glorifique a Deus. Amados, nós estamos passando por tempos que nunca imaginamos, que jamais imaginávamos passar. Confesso para os amados que com 63, indo aí para 64 anos de vida, eu nunca passei uma situação como essa. Você imaginou você passar por uma situação em que você tem que estar com grandes cuidados, com toda a cautela, toda a prudência, para você poder visitar um filho, um neto, os pais, os avós? Você sabe o que é ficar mais de um ano sem abraçar alguém? Sem poder desfrutar de uma comunhão boa e suave na casa do Senhor? Quando a própria palavra de Deus fala que é bom e é suave, quando os irmãos vivem em comunhão, numa união bendita. Amados, nós estamos acompanhando, passando por um tempo tão difícil, estamos vendo o mundo sendo assolado por um vírus, por uma pandemia, que não escolheu nem nação, nem posição social, nem pequenos, nem grandes, nem novos, nem velhos. Mas existem situações muito piores do que esta, amado, as quais o Senhor nos submete, mas conhecendo o limite das nossas forças, Ele nos preserva para que nós não sucumbamos, para que nós não pereçamos quando somos provados. Abra comigo 1 Coríntios, volta aí um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 10. Paulo está trazendo aqui, mas um relato sobre as provas que Deus enviou ao seu povo na travessia do deserto. E diz assim, versículo 10, 2 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A palavra tentação aqui, amado, no grego, ela tem vários derivados. E um dos derivados delas é provação ou tribulação. Significa que Deus não nos dará uma prova, não nos submeterá a uma tribulação, não nos dará um fardo que nós não possamos carregar. É isso, amados, que nós precisamos compreender, por tudo aquilo que diz a palavra de Deus, por tudo aquilo, amados, que nós temos aprendido através dessa palavra bendita e poderosa. Porque muitas vezes nós queremos desanimar,
Achamos que Deus se esqueceu de nós. Achamos que não conseguiremos atravessar o deserto. Nós já temos aprendido que Deus nos submete a testes. Mas mesmo nos testes, Ele nos preserva da destruição. Como Ele disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares. É maravilhoso nós compreendermos isso, amados. Porque, voltando a 2 Coríntios capítulo 4, ainda na primeira lição que nós aprendemos, que Deus conhece o limite das nossas forças e sempre nos preservará. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe o que significa isso? Nós precisamos lançar fora toda presunção e vaidade. Nós somos vasos de barro. Deus usa alguns vasos de barro para o seu louvor e a sua glória. E aqueles que se acham vasos de ouro, vasos de prata, pedras preciosas, são despedaçados porque eles querem a própria glória para si. A palavra de Deus diz em Isaías 42, 8, o próprio Senhor falando, Ele não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem o seu louvor às imagens de escultura. Deus não admite que nós tenhamos outro ou outra entre nós e Ele. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno de toda a glória. Ele é digno de toda a honra. O seu amor está sobre as nossas vidas. Deus intervém nas provas, sejam elas quais forem, amados. Os versículos 8 e 9 dizem exatamente assim: nós somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos muitas vezes com as coisas que vemos, e eu citei algumas delas hoje na ministração, mas não desanimados. Muitas vezes somos perseguidos, mas jamais seremos desamparados. Muitas vezes somos abatidos, mas jamais seremos destruídos. Sabe por quê, amados? Porque Deus intervém nas provas, Deus intervém nas tribulações, nas muitas tentações que sofremos. Muitas vezes as nossas forças cessam, se exaurem. Muitas vezes nós sentimos extremamente fracos. Mas é maravilhoso nós compreendermos, amados, como diz o apóstolo Paulo, eu vou ler neste momento. O melhor estado em que nós podemos nos encontrar diante de Deus é o estado de fraqueza. Que se restar alguma força em nós, estou falando da força do braço, a força do homem, a força do conhecimento, não da Bíblia, mas do conhecimento acadêmico, a força dos recursos, a força do dinheiro, a força do poder. Muitas vidas foram chamadas por Deus, mas abriram mão do chamado, não se tornaram escolhidos, porque aquilo que eles tinham, aquilo para o que eles davam valor, eles reputavam, consideravam muito mais valioso, muito mais precioso do que servir a Deus. O apóstolo Paulo foi uma dessas vidas. Eu queria que você acompanhasse comigo na 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo foi uma dessas vidas, amados. Amados, foi tão interessante o que aconteceu com o apóstolo Paulo, porque Deus o alcançou quando ele era ainda perseguidor da igreja. A vida de Paulo era uma vida de religião. Paulo era um religioso fervoroso. Cresceu na igreja, na sinagoga. Foi ensinado na lei. Paulo tinha dupla cidadania. Cidadania israelita, cidadania italiana. Paulo foi um grande acadêmico, um grande poliglota. E ele achava que o conhecimento que ele tinha da lei era suficiente para que ele pudesse ser reconhecido como servo de Deus.
Ele tinha muito conhecimento, mas lhe faltava o entendimento. O que acontece com muitos? Porque o conhecimento incha, mas a humildade, o entendimento correto nos esvazia e faz com que Deus possa nos encher. Que quando nós estamos cheios da presunção, da soberba, da vaidade, da arrogância, do orgulho, dos recursos, o nosso ego se inflama, nosso ego se infla, a vaidade toma conta das nossas vidas e não há espaço para Deus em nossa vida. Não há espaço para Deus em nosso casamento, não há espaço para Deus no nosso trabalho. Muitas vezes não há espaço para Deus nas nossas igrejas. E como nós já temos aprendido, muitos ministros da palavra, muitos líderes, eles não querem receber a luz do sol. Eles querem ser o próprio sol. Eles querem tomar o lugar que é reservado única e exclusivamente ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Deu assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você pode glorificar a Deus. Quando nós achamos que estamos fracos demais, o Senhor se manifesta, renova as nossas forças. É isso então que significa, amados, a melhor forma de nós estarmos diante de Deus, para darmos a Deus toda a honra, todo o louvor, toda a glória, para que sejamos usados como vasos de honra, para que as vidas olhem para nós dizendo assim: são vasos de barro, mas o poder de Deus se manifesta através deles. É quando estamos fracos, porque quando estamos fracos, quando nos rendemos aos pés do Senhor, quando se esgotam os nossos recursos, a nossa capacidade, a nossa própria força, o Senhor nos levanta e diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. É maravilhoso nós podermos, amados, ter essa promessa da parte de Deus, sabendo que Ele jamais nos desamparará. Voltando a 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos aprender exatamente, amado, que Deus, a segunda lição, Deus sempre usará as provas e tribulações para nos fortalecer e nos fazer crescer. Olha o que diz exatamente 2 Coríntios 4, versículo que nós já lemos hoje, versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Sabe o que significa isso, amado? A cada amanhecer o Senhor renova as nossas forças. Ainda que soframos as consequências das provas no corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito são renovados. Há um fortalecimento interior, um crescimento espiritual. Nós aprendemos nos últimos 2 domingos que Deus nos submete a testes. Temos o teste do tempo, o teste da palavra, o teste da fé, o teste do deserto, o teste do servo, o teste da gratidão. Muitas vezes nós achamos, amados, que nós não suportaremos essas terríveis provas,
circunstâncias que vêm sobre nós, ainda que estejamos fazendo aquilo que a palavra de Deus determina que façamos. Quando Jó sofreu as consequências dos ataques de Satanás, nem a sua família, a sua esposa, foi a única que restou da sua família integral, não da sua parentela, dos seus outros familiares. A sua esposa não compreendeu o que estava acontecendo, os seus amigos vieram molestá-lo. E todos achavam que ninguém pode passar por provas, por tribulações, por situações muito difíceis, por travessias tão, amados, desgastantes, se não estiverem em pecado, se não estiverem em desobediência. Mas a palavra de Deus nos ensina que, ainda que sejamos fiéis, e eu quero complementar, quanto mais fiéis formos, mais o Senhor nos provará. Sabe por quê? Porque Ele quer nos fazer crescer a cada dia e fazer com que as vidas compreendam que, ainda que pareçamos fracos, o Senhor nos fortalece e nos conduz em vitória. Paulo se refere, amados, a essas provas tão difíceis, a esses testes tão difíceis. Talvez você esteja passando por um desses testes, teste do tempo, talvez você esteja esperando o cumprimento de uma promessa, de uma palavra de Deus, de uma profecia de Deus sobre a tua vida. Talvez você esteja esperando a abertura de portas que estão trancadas, pelas quais você tem clamado para que Deus abra as portas. Talvez você esteja passando pelo teste da própria palavra, porque Deus liberou a palavra sobre a sua vida, você tem que permanecer fiel a ela e crer nessa palavra. Está passando pelo teste da fé. Tem coisas que você só consegue compreender quando você enxerga não com os olhos naturais, mas com os olhos sobrenaturais, os olhos da fé. Talvez você esteja passando por um tempo de deserto. O Senhor está trabalhando na sua vida. E Paulo se refere a esses testes como uma leve e momentânea tribulação. Dá para compreender isso? 2 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler apenas alguns versículos. Eu queria que você entendesse o que são para Paulo leves, momentâneas tribulações. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Envergonhado eu digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Preste bem atenção. Tudo isso ele chama de leve e momentânea tribulação. Nós estamos reclamando do quê? Para pensar um pouquinho. Está debatendo contra Deus? Está cobrando o Senhor de operar na sua vida? Por quantas dessas situações você já passou? E Paulo passou por isso pregando a palavra, servindo a Deus, amando mais as vidas do que era amado pelas vidas. Muitas vezes nós nos entristecemos,
ficamos injuriados, mas essas tribulações, essas provas, amados, assim, inimagináveis. Paulo diz assim, isso aí é uma leve, uma momentânea tribulação. Mas ele continua dizendo, é isso que eu quero que você entenda, no versículo 18, 2 Coríntios 4, 18, diz assim, vou ler o 17 também, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você pode glorificar a Deus. Amados, sabe o que significa isso? Essa é a terceira lição que nós aprendemos. O propósito de Deus é nos fazer enxergar com os olhos da fé, chegar além das circunstâncias. Esse é poder sobrenatural. Nós suportamos as provas, as tribulações, os testes, porque temos a promessa. Algumas promessas de Deus. Uma grande promessa, que eu chamo de primeira delas, uma recompensa presente. Pode confiar, pode perseverar. Deus fará você mais do que vencedor. Deus cumprirá na sua vida todas as promessas para esse tempo presente. Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou para ele, trazendo ali uma inquietação que estava no coração dos discípulos: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que receberemos em troca? Pedro, ainda sem o Espírito Santo, sem a compreensão bendita dos mistérios de Deus. Jesus falou para ele assim: Pedro, não há ninguém que tenha deixado pai e mãe e casa e bens por amor a mim, que não receba ainda neste tempo presente 100 vezes mais e depois a vida eterna. Sabe o que significa isso, amados? 100 vezes mais em vidas que são alcançadas, 100 vezes mais em paz, a paz que ultrapassa a compreensão humana, 100 vezes mais em alegria, na alegria que não depende das circunstâncias. Há uma recompensa presente para esse tempo em nossas vidas. Se nós perseverarmos e aprendermos a olhar com os olhos da fé, além daquilo que nós enxergamos, mas há uma recompensa futura, que é a grande vitória final, a vitória da fé e da perseverança. O Senhor Jesus determina que João, o apóstolo, escrevesse cartas às 7 igrejas da Ásia. Para cada carta, ele tinha uma palavra de motivação, uma palavra de repreensão, uma promessa inabalável. A igreja de Éfeso, ele escreve assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, Apocalipse 2, 10 e 11 diz assim: quem tem ouvidos, não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Filadélfia, ele escreve: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Sabe o que significa isso? Nós temos uma recompensa presente, mas também temos uma recompensa futura. Devemos nos alegrar, porque Deus não nos desampara. E Ele permite muitas situações das nossas vidas para desvendar os olhos da fé, para que nós possamos enxergar muito além das circunstâncias. Queria que você se colocasse em pé na presença do Senhor neste momento, que você pudesse orar juntamente comigo, compreendendo, amados, que essas leves e momentâneas tribulações produzirão em nossas vidas um peso eterno de glória muito excelente. Como já louvamos hoje, haverá um dia em que nós não desejaremos estar perto do Senhor, mas estaremos junto dEle por toda a eternidade. Esse louvor, mais perto quero estar, é um louvor tocante, transformador, porque esse louvor
muda a nossa história, amados. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Queria orar pela sua vida. Os irmãos vão fazer um acorde aqui, rapidamente. Fazer um acorde. Para que nós possamos, nessa oração, você possa se lembrar de que existem promessas presentes, bênçãos presentes, mas existem promessas eternas para as nossas vidas. E o Senhor nos fortalecerá, nos capacitará e nos conduzirá em vitória. Receba esta porção sobre a tua vida, meu amado e minha amada. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não desfaleças, o Senhor está no controle. Que o Senhor abra os teus olhos nesta noite, os olhos da fé, e você possa enxergar muito além das circunstâncias para as quais você está olhando e achando que será derrotado. O Senhor jamais te desamparará. Pode ter certeza do que eu estou falando para você, porque assim diz a palavra. A palavra de Deus diz, amados, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tome as nossas vidas em Tuas mãos de poder, ó Pai. Tua palavra diz, Senhor, que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, quando somos fracos, o Senhor nos fortalece e nós renascemos, ó Pai. Tu nos dá vigor, porque esperamos em Ti, Senhor, que Tu és poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, ó Pai. O Senhor é poderoso para nos levar além das circunstâncias contrárias, das provas, tribulações. O Senhor nos submete a testes, ó Pai, para nos provar, para nos aprovar e para dar aquilo que nós desejamos viver diante da Tua santa e gloriosa presença. Guarda-nos debaixo da Tua sombra, Senhor. Fortalece-nos com o Teu poder. Te damos graças pelo Teu operar. Tu és o Deus soberano, cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Nos prostramos diante da Tua majestade santa. E dizemos, cumpre em nós o Teu querer, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Seja sobre as nossas vidas a Tua palavra. Derrama das Tuas bênçãos. Derrama da Tua unção poderosa sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, Te agradecemos. Te damos graças. Em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos do poder. Conduz-nos em vitória. Não para nós, ó Pai, mas para o louvor da Tua glória. Pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.